Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Pastor Leandro, mais uma vez aqui, gravando esse vídeo para você, essa videoaula, e eu espero que essa aula venha trazer alguns esclarecimentos para você. Essa semana é a semana que a gente vai discorrer aí mais algumas coisas concernentes ao pregador, coisas importantes que o pregador precisa saber. E hoje, o tema de hoje, eu quero falar sobre teologia. Vamos falar um pouquinho sobre teologia. A matéria que eu quero falar é de muita importância para nossas vidas nos dias atuais. Para isso, eu queria ler um texto com vocês aqui, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Está aqui, estou com a Bíblia aberta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6. Olha que interessante que diz aqui, ó. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Essa palavra, essa passagem bíblica é uma passagem muito importante e muito interessante da Bíblia Sagrada. Porém, o que acontece? Com o passar do tempo, pessoas, por não terem conhecimentos bíblicos, elas vêm deturpando a palavra de Deus. Elas vêm derrubando aquela parede que Deus um dia... Eles vêm tentando levantar aquela parede que um dia Deus derrubou. Pensando nisso, sobre a questão da teologia, eu quero falar com vocês, e eu quis usar esse texto base para que vocês venham a entender uma coisa. Você, por acaso, já ouviu alguém dizer assim, ó, eu não preciso estudar teologia. Eu não preciso. Basta eu orar e tudo se resolve. Eu não preciso de teologia. O meu negócio é joelhogia. O meu negócio é boca no pó. O meu negócio é isso, é aquilo. E a Bíblia vai dizer que é por causa disso que nós já deveríamos ser mestres, mas ainda necessitamos do leite materno. A oração é totalmente a par, totalmente junta com a questão do estudo bíblico. Então é importante vocês saberem disso. Os judeus, por exemplo, eles são pessoas que eles estudam desde novo, desde pequeno. Por exemplo, uma criança aí de 12 anos, ela sabe falar aí o Pentateuco inteiro. Então ele já conhece ali as leis de Deus ali com 12 anos de idade. Talvez a gente que já está na igreja ali há 12 anos não consegue ler o Salmo 22, o Salmo 24, porque só conhece o Salmo de número 23. A gente não conhece o Salmo 90, o Salmo 92. A gente só conhece o Salmo 91. Então a gente precisa entender que estudar a palavra de Deus não invalida em nada a questão da oração, a questão da comunhão, até porque meditar na palavra de Deus, a Bíblia diz, quando Deus fala com Josué, né? Não te mandei eu ser forte, corajoso, medita na palavra de dia e de noite, de dia e de noite. Foi Deus que mandou Josué meditar. Por quê? Porque o trabalho que Josué ia fazer era um trabalho muito difícil, que nem Moisés fez, que era tomar a cidade de Canaã. Eles tinham que invadir a cidade de Canaã. E aí Deus fala para Josué o quê? Você precisa se revestir e o que você precisa é meditar na palavra. Tudo o que você fazer, todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos tem que estar alinhado com a palavra. Agora eu te pergunto, como está alinhado com a palavra se você não estuda? Como está alinhado com a palavra se você não medita nela? Como está alinhado na palavra se você não entende o que lê? Como a passagem lá do eunuco, lá de Candace, aquele etíope, ele estava lendo a passagem do Isaías, aí chega o profeta, chega um discípulo do Senhor, um apóstolo, e fala, você entende o que você está lendo? Ele fala, mas como é que eu vou entender se não tem quem me explica? Como não tem quem explica, como é que eu vou entender? Como é que eu vou compreender essas coisas? Porque a questão não é só ler, gente. A questão é ler, meditar, entender e aplicar. Ele só lia.
porque ele estava numa viagem, então ele estava lendo. Só que ele precisava de alguém que explicasse para ele o que ele estava lendo. Na casa de pessoas que não é da religião cristã, não seguem a Cristo, também tem Bíblia. Também tem uma Bíblia cristã, uma Bíblia evangélica, uma Bíblia católica. Também tem a Bíblia lá dos 66 livros. Só que eles não entendem o que está lendo. Eles não compreendem o que está lendo. E quem é que vai dar a explicação para essas pessoas? Sou eu, é você. Mas como que eu vou dar a explicação? Como que você vai dar a explicação se você não estuda a palavra de Deus, meu Deus do céu? Se você não medita na palavra de Deus? Eu preciso falar isso. Tem tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. A gente fica horas no TikTok. A gente fica horas no Instagram. A gente fica horas no Facebook. A gente fica horas na Netflix. A gente fica horas passeando. A gente fica dias viajando. Mas em relação à palavra de Deus, quando vai ler, parece um bocó. Ai, me dá sono. Claro, o teu cérebro não está preparado para a leitura. Quero fazer uma pergunta. Vamos esquecer um pouquinho aqui a Bíblia. Quantos livros cristãos você leu? Quantos livros cristãos você já leu? Outra pergunta. A Bíblia tem 66 livros, como eu disse na aula anterior. Quantos livros da Bíblia você leu? Engraçado que a gente conhece, por exemplo, os jogadores do nosso time de futebol. Conhece os que estão lá na linha, o goleiro, o reserva, o titular, o gandula, a gente conhece o técnico, o treinador, a gente conhece todo mundo. E aí quando você fala para o cristão, fala aí o nome dos discípulos de Jesus. E aí a gente vai ter que ir lá na escola bíblica dominical infantil e aprender que os discípulos é Pedro, Tiago e João. E aí esquece os outros discípulos. Então, existe uma importância de estudar a palavra de Deus. Quando nós lemos aqui, porque a letra mata e o espírito vivifica, as pessoas estão usando esse versículo bíblico como base para não estudar. E eu quero te dizer uma coisa muito séria aqui hoje. É exatamente isso que o diabo quer. Que você não estude a palavra de Deus. Um povo bem instruído consegue instruir outro povo. Uma mente bem fértil na presença de Deus consegue jogar sementes em outras mentes. Até combinou. Então, se você não tem semente para dar, como é que vai germinar? Olha que interessante a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Primeiro ele é Pai Nosso. É no geral. Não é uma coisa minha, é nosso. Ninguém é exclusivo, é nosso. Ele está no céu. Outro detalhe, Deus não habita aqui, ele está no céu. E a Bíblia diz que ele habita numa luz inacessível. Não dá para chegar na luz que ele habita. Então esse é o ponto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, o nome dele é santo. O nome de Deus é santo. Por isso que os judeus, os hebreus, não ousam falar o nome de Deus, que tem aquelas 4 vogais que todo mundo que faz o básico conhece. É o YHWH. São as 4 consoantes YHWH, que é o tetragrama que corresponde ao nome de Deus. Como é que pronuncia o nome de Deus? É por isso que algumas instituições, por exemplo, Testemunha de Jeová, fala que aquele nome é Jeová. É por isso que outros falam, não, é Yeshua, e é não sei o que, e vai dando, porque não tem uma pronúncia correta. Existe, na verdade existe. Só que o nome de Deus, ele é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, que nem os judeus ousaram pronunciar o nome de Deus. Olha o detalhe do nome de Deus ser santo. Naquela passagem de Jó, quando a Bíblia diz assim, porque guardaste a tua fidelidade com Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre.
Você sabia que no original está escrito abençoa o teu Deus e morre? Sabe por quê? Na verdade é amaldiçoa. Mas por que eles colocaram abençoa o teu Deus e morre? Porque eles não podem colocar a palavra maldição do lado do tetragrama. Não pode colocar. Não pode. O medo que eles tinham. Por isso que a Bíblia diz, não pronunciais o nome do Senhor em vão. Então, em detalhe, o nome de Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Não é o teu braço, não é o teu pé, não é o teu olho, não é a tua orelha, é o teu nome, é santificado. Venha o teu reino, e é a primeira pregação de João Batista e é de Jesus, que Jesus copiou a pregação de João, que é chegado o reino de Deus. Seja feita a tua... Primeiro que o reino de Deus não é daqui. Já começa aí. Não é daqui. E Cristo morreu pelo reino, porque ele era rei de um reino que não era daqui. E os homens não entenderam. Seja feita a tua vontade. Como que você quer fazer a oração do Pai Nosso se você quer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus? Assim na terra como no céu. Então, independente do lugar que você esteja, tem que ser feito a vontade de Deus. Olha um detalhe aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. O que vem primeiro? O pão nosso de cada dia. E depois, perdoa as nossas ofensas. Deus, ele é um Deus sábio, poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Antes de Deus fazer qualquer coisa, ele te dá o pão. Senta na mesa com Deus primeiro. Depois que você senta na mesa, é na mesa que Deus discute os teus problemas para resolver. Sabe? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiro é o pão. Depois perdoa as nossas ofensas. Como que eu quero que Deus perdoa? Da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofendeu. Olha que pesado que é isso. Então, irmãos, vocês estão entendendo que estudar a Bíblia é algo importante, de suma importância para os dias de hoje? Na época de Samuel, a Bíblia diz que naquela época, naquele tempo, a palavra era de grande valia. E hoje? Hoje não vale mais? Hoje é muito mais do que na época do Samuel, irmãos. Muito mais. Então eu queria falar com você sobre isso. Você precisa estudar. Quando você abre aqui em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o que você precisa entender? Não entenda só o versículo 6 que você leu. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é a letra mata? O que é Espírito vivifica? E aí você volta aos versículos anteriores. Você volta aqui, ó. Olha o que vai estar escrito aqui, ó. Dá uma olhada aí. Tá vendo? Dá para ver? Olha isso, ó. Superioridade da nova aliança sobre a antiga. Então, quando fala a letra mata, tá falando da lei. A lei mata. A lei mata. O ministério da lei é morte. A lei, ninguém é salvo pela lei. Não tem um homem que é salvo por causa da lei. A lei é para esfregar na minha cara e na tua cara as nossas fragilidades. Por isso que a Bíblia chama ela de ministério da morte. Ninguém consegue vencer a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Só um venceu a lei. Ou melhor, só um cumpriu a lei. Ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir ela. Só ele pôde cumprir a lei. Então a lei, ela mata, porque toda vez que a lei olha para mim, olha para você, tem um erro, tem um pecado. E Deus habita num lugar muito santo. E a lei é para Deus falar, você não consegue. E por isso que a letra mata. E o que é o Espírito vivifica? É aquele que é nascido do Espírito, como diz lá em João, capítulo de número 3, versículo 8. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde veio e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que eu e você precisa ser nascido de novo. E isso é o Espírito vivifica. Você estava morto em pecados. E pela lei não adiantava, porque a lei não ressuscita ninguém. Mas o Espírito dá vida. Vida para você e para mim.
Então, para com essa ideia, eu não vou estudar a Bíblia, comigo esse negócio de estudar a Bíblia não funciona, comigo é geologia, comigo é joelhogia. Ah, pô, pelo amor de Deus, faça-me um favor. Você quer ser alguém importante para o reino de Deus? Quer ser alguém relevante no ministério que você congrega? Quer ser alguém que tem um ministério, ele venha surtir resultados? Estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a lâmpada para os meus pés. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, meu Deus do céu. Por que as pessoas não querem estudar a Bíblia? Porque cansa. Mas maratonar na Netflix não cansa. Não cansa. Pagar para ir no estádio, para pagar para assistir o jogo de futebol, não cansa. Não cansa, não cansa. Ficar na festa em casa até as 4 da manhã, não cansa. Nem levanta às 7 para ir trabalhar, não cansa. Agora ler Bíblia cansa. Congregar cansa. Buscar cansa. Estudar cansa. Mas tudo isso que cansa te dá crescimento. E só um detalhe, por que é importante estudar teologia? Porque a gente basicamente, no nosso início de fé, a gente vai comer no prato da igreja que a gente congrega. Vou dar um exemplo bem claro aqui, bem claro. Se você é uma pessoa pentecostal, o teu estilo de vida vai ser pentecostal. Se você é uma pessoa tradicional, o seu estilo de vida vai ser tradicional. Se você é de uma igreja neopentecostal, o teu estilo de vida vai ser neopentecostal. Eu não estou dizendo que um é melhor do que a outra, é o estilo de vida. E dentro dessas linhas que a igreja adota, existe o quê? Alguns conceitos. Por exemplo, algumas pessoas seguem a linha dos calvinistas. Depois você pesquisa o que é calvinista. E os calvinistas agora brigam com os arminianos, que é uma outra linha teológica. Não é que um ou outra está certo. A questão, o que está certo é a Bíblia. Não tem Armínio na Bíblia. Não tem Calvino na Bíblia. Mas tem de Gênesis ao Apocalipse. Então lê a Bíblia. Ah, eu sou pré-tribulacionista. Tá bom. Com base em que você é pré-tribulacionista? Talvez você é pré-tribulacionista, pensa no que eu estou te falando aqui. Porque você acostumou, você nasceu em uma igreja em que ela é pré-tribulacionista. Então eles não vão falar sobre pós-tribulação. Talvez você nasceu numa igreja que ela é pós-tribulacionista. Você não vai se adaptar numa igreja que é pré-tribulacionista. Se você é pré, com base em que versículo bíblico? Em que doutrina bíblica? Se você é pós-tribulacionista, com base em que versículo bíblico? Com base em que doutrina bíblica? Se você é mesotribulacionista, com base em que versículo? Com base em que doutrina bíblica? Se você é milenista, amilenista, se você crê que o milênio já está acontecendo, ou se o milênio vai vir, que base tem? Que versículo que você leu? Que doutrina você aprendeu? Se você é dispensacionalista, são 7 dispensações numa linha teológica: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. São 7 dispensações. É uma linha de raciocínio. Outras linhas de raciocínio são a aliancista. Acredita só no Antigo e no Novo Testamento. Que base teológica você tem para isso? Que versículo você leu para isso? Que doutrina você aprendeu isso? Talvez o que eu estou falando para algumas pessoas aqui, eu estou falando um bicho com 7 cabeças. Porque às vezes nunca estudou, nunca nem parou para pensar nesses assuntos. Ah, eu não concordo com isso. Você não concorda com base em quê? Com que versículo você não concorda? Ah, porque eu penso. Então, o teu pensar não vale. Ah, então aqui eu acho. Então, o teu achar não vale.
Ah, é porque na minha opinião, então a tua opinião não vale. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia, a base é a Bíblia. Por que é que as pessoas não querem estudar? Porque provavelmente na igreja que você congrega já tem um pregador bom, já tem um pastor que sabe pregar, já tem uma boa missionária, já tem uma boa pregadora, já tem uma líder das irmãs, já tem uma líder dos jovens. Então você está de boa. Para que você vai estudar se isso é obrigação do pastor? Para que você vai estudar se o pastor tem contato e ele liga para o pregador pentecostal e ele vem? Ele liga para o pregador estudioso e ele vem. Por que você não quer estudar? Por causa que o pastor tem contatos de pregadores. E aí você não se preocupa em estudar a palavra de Deus, em ser alguém relevante dentro da igreja. E talvez, que eu tenho que falar isso aqui, você está sendo um peso morto dentro da igreja. Não está na hora de você se levantar e falar, meu, preciso mudar a minha atitude, preciso mudar a minha vida, preciso mudar esse jeito? Estude a palavra de Deus. Se eu perguntar para você o que você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Você é aliancista ou você é dispensacionalista? Você é milenista ou amilenista? O que você é? O que você é? Você é pentecostal ou é tradicional? O que você é? Ah, não, que a minha igreja, a gente vive ouvindo os testemunhos das pessoas e tal. Tá aí o seu. Você já falou do teu testemunho para as pessoas? Porque para nós, testemunho é só aquela questão do morto que ressuscitou, do aleijado que levantou da cadeira de roda. Nosso testemunho é esse. A Bíblia diz que a palavra testemunho é mártir. Testemunho na Bíblia é alguém que morre por amor de Cristo. Como é que eu vou morrer por amor daquilo que eu não conheço, meu Deus do céu? Fala para mim. Eu nunca provei, eu nunca senti. Então precisamos estudar. Eu estou puxando a tua orelha nesse dia para dizer para você, você precisa estudar a Bíblia Sagrada. Por isso que existem algumas pessoas que criticam a teologia. O que significa teologia? A palavra tel, significa Deus. E logia é estudo. Junto, teologia significa estudo sobre Deus. É claro, é evidente que você não vai estudar Deus. Porque se você estudar Deus, você precisa passar de ano. E aí, se você passar de ano e já estudou sobre Deus, Deus ele deixa de ser Deus. Mas existe, claro que você não vai estudar sobre Deus, mas você vai estudar a revelação que ele deixou. O que é que ele deixou para nós? Como eu sei que pecado é pecado? Como eu sei que igreja é igreja? Como eu sei que Cristo é o Cristo? Como eu sei que bibliologia, isso aqui que eu estou lendo, é a palavra de Deus? Como que eu sei, meu Deus do céu? É estudando. E se você não gosta de teologia, primeiro, pode ir embora desse vídeo. Segundo, doa a sua Bíblia para outra pessoa, porque a Bíblia Sagrada, ela foi escrita e foi auditada por teólogos. Olha, essa daqui é minha, ó, essa minha aqui, ó. Olha aqui, ó, colaboradores. Olha o tanto de pessoas que colaboraram para fazer a Bíblia, essa Bíblia de estudo aqui, ó. Mais colaboradores aqui, ó. Mais colaboradores. E aqui, ó, mais colaboradores. Mais colaboradores. Só para você entender. Ah, mais colaboradores aqui, ó. Deixa eu ver, espera. Mais colaboradores, ó. Tá vendo? Para escrever essa Bíblia aqui. Então, se você não gosta de teologia, primeiro você não pode ter uma Bíblia como essa. Porque essa Bíblia aqui foi um grupo de teólogos que trabalhou duro, que gastou centenas de milhares de reais e de dólares para fazer a tradução de uma Bíblia. Talvez você não saiba quanto custa para traduzir uma Bíblia para a língua, para sua língua materna. Você não sabe quanto custa traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o português
para o português de Portugal. E chega lá também tem os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para a Coreia, para Angola, sabe? Então, muitas línguas, muitos idiomas. E ainda falta muitos idiomas para serem produzidos Bíblias para eles, porque eles não têm Bíblia. Eles não têm Bíblia. Você tem. Inclusive, nesse aparelho que você está assistindo aí, você tem uma Bíblia. E aí você não quer estudar. E você critica o estudo da palavra de Deus. Sendo que isso é teologar. Isso é teologia. Quais as matérias principais, ou melhor, básicas, da teologia? Primeiro é a teologia sistemática. A teologia, o que é sistemática? É um todo. Então vai falar sobre o pecado, sobre o homem, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o pecado. Então a teologia sistemática, ela vai englobar essas histórias. Então tudo que fala alguns assuntos sobre a igreja, vai estar falando a teologia sistemática. Alguns assuntos sobre o pecado, vai estar falando a teologia sistemática. Alguns assuntos sobre Cristo, vai estar falando a teologia sistemática. Então, alguns assuntos sobre anjo vai estar falando a teologia sistemática. A teologia sistemática é o carro-chefe da teologia bíblica. Depois vem o quê? Eu coloquei aqui veio vindo na minha cabeça, não é uma ordem, tá? Mas primeiro, soteriologia. Soteriologia. O que é soteriologia? Soter significa salvação. E logia, estudo. Então você vai estudar sobre salvação. Você vai abrir lá, pegar uma Bíblia com concordâncias, com versículos que vai jogando para outros versículos, todos os assuntos que tratam sobre salvação. Para isso, para não ficar difícil para você, existe um grupo de professores e pastores e mestres que juntou e lançou o estudo chamado soteriologia, que é o estudo sobre salvação, já mastigado para você. Então vai estar na teologia, soteriologia, estudo sobre salvação. Tem também a antropologia. Antropo é homem. E logia é estudo. Estudo sobre o homem. Vai falar do nascimento, da queda, vai falar tudo relacionado ao homem. Angelologia ou angeologia vai falar sobre anjos, classificação, tipos, poderes, o que eles fazem, o que eles gostam, o que eles não gostam, está amando de quem, o que eles podem, o que eles não podem, tudo sobre angeologia, está tudo na Bíblia. Esse estudo foi um ajuntado que fizeram, muito bem elaborado, e passaram o estudo. Então, quando alguém vai falar, vamos estudar sobre anjo, você já tem ali uma matéria, você fala, pô, eu sei o que você quer falar. Vamos estudar sobre o assunto, vamos falar sobre o assunto, porque eu entendo sobre angiologia. Eclesiologia, a palavra eclésia é a junção de duas palavras, ek e eclésia. Significa tirados para fora. Eclesiologia significa igreja. Então é o estudo sobre a igreja. Então você vai aprender como foi fundada a igreja, como que os apóstolos começaram, como que a igreja deu continuidade para chegar até os dias de hoje que está aqui. E isso é na matéria eclesiologia. Tem a Cristo. Eu nem preciso falar o que significa, né? Cristologia. Estudo sobre Cristo. Quem é Cristo, a natureza de Cristo, o que Cristo fez, o sacrifício dele, por que ele morreu, por que ele ressuscitou, por que tudo isso aconteceu, por que ele é a base de toda a Bíblia. Então você vai estudar Cristologia e você vai entender uma boa parte aí sobre Cristo, coisas importantes. Pneumatologia. Pneu não está falando de Goodyear, não, nem Pirelli, não, tá? Pneu significa sopro. O ruach é o sopro. Aquilo que é o sopro é o espírito. Por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis, ele soprou o espírito e o homem se tornou
ser vivente, né? Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, tem vontade, ele manda, ele ordena, ele envia, ele sente ciúme. Quem é o Espírito Santo? Na pneumatologia você vai estudar isso. Dentro da pneumatologia tem um outro estudo chamado paracletologia. Paracletologia é também doutrina do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo como um advogado, alguém que está ao lado. A palavra paracletos é alguém que está ao lado, da onde vem a palavra advogado, por exemplo. O advogado é alguém que julga e defende a tua causa. Só que o advogado cobra, o Espírito Santo não cobra, ok? Por causa de Cristo. E tem a bibliologia. Você vai estudar sobre Bíblia, como começou, como era escrita, começou no papiro, foi para o pergaminho, foi por volta de tal. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E aí você vai começar a estudar e você vai aprendendo o que os arqueólogos achou. Nisso aqui você já vai dar um salto, sabe para onde? Sabe para onde? Para os pergaminhos. As famílias de pergaminhos. Aí você vai começar a entender, sabe? Quando alguém fala P40, P45, é os pergaminhos. Você vai entender a veracidade da Bíblia, a autenticidade da Bíblia, a autenticidade documentária da Bíblia Sagrada. Então é muito importante você fazer bibliologia. Amartiologia ou hamartiologia, doutrina do pecado. O que é pecado? É errar o alvo. Então você vai entender tudo aquilo que é pecado. Que às vezes o teu pastor ou o irmão fala, você não pode fazer isso. Você fala, por que eu não posso fazer isso? Por causa disso, disso. Com base em quê? Com base nesse versículo, com base nisso aqui que Cristo falou, com base nisso aqui que os apóstolos falou, com base nisso aqui que Deus falou, você não pode fazer tal coisa. Então é na amartiologia, a doutrina do pecado. Você vai entender o que é pecado na íntegra. Hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação de texto. Você vai ler um texto, como nós lemos aqui, 2 Coríntios 3:6, né? Porque a letra mata, o espírito vivifica. Então você vai entender a hermenêutica, interpretar aquele texto, o que aquele texto está dizendo. Às vezes o que você está lendo não é o que o texto está dizendo. Isso tem que tomar muito cuidado. Então é a interpretação de um texto. Detalhe, quando você estuda a hermenêutica, qualquer livro que você lê, mesmo fora da palavra de Deus, você vai conseguir compreender o livro com mais facilidade. Exegese. Exegese é você interpretar minuciosamente, pontos e vírgula, palavra por palavra, significado das palavras, o que significa no original, e aí é aprofundamento, a exegese. Por isso que você vê alguns pregadores dizendo assim, ó, e pela exegese bíblica, entendeu? Você vai estudar também sobre profetas maiores, profetas menores. O que é profeta maior? O que é profeta menor? Profeta maior não é que ele é maior do que, por exemplo, Isaías, maior do que Joel. Não é que ele é maior no tamanho, no poder. Ele é maior na escrita, o tanto que ele escreveu. Ele é chamado de profetas maiores, e os que escreveram menos é chamado de profetas menores, mas em grau de importância é a mesma dos dois. Então você vai entender os profetas, o que os profetas disseram. Teologia pastoral, talvez o teu pastor nunca fez uma teologia pastoral, porque está só na base da oração, e a oração ela é tudo para um ponto, para um ponto. Precisa da base, precisa entender, precisa aprender com quem já aprendeu, quem já tem caminhada. Isso é na teologia pastoral. Homilética. Homilética é a arte de falar em público, como você se torna um pregador do evangelho. Então você vai aprender também a homilética. Sabe, que vem da palavra homilia, né, que é falar em tom familiar. Você vai aprender como montar sermão, como esse estudo que eu estou dando para você durante esse mês de janeiro. Então você vai aprender a palavra do Senhor. Então estude a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor. Irmãos, existe uma riqueza na Bíblia. Existe uma riqueza. Só que nós, muitas das vezes, negligenciamos essa riqueza. Tem muita coisa boa para a minha vida e para a tua vida. Não negligencie aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não negligencie isso. Deus é bom demais. Ele te fez crescer.
Olha de onde Deus te tirou, olha onde Ele te colocou. Você não tinha nada, olha o que você tem hoje. Você não tinha nome, hoje você tem nome. Você não era ninguém, hoje você é alguém. Você sentava na roda dos escarnecedores, hoje você se assenta no meio dos príncipes e princesas do Senhor. Olha o que Deus fez na tua vida. Eu estou falando para pessoas aqui que foram curadas, que foram libertas, pessoas que foram transformadas, pessoas que Deus falou no íntimo, no coração dela, na madrugada. Aleluia. Então é isso. Estude a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Não pare de estudar a Bíblia. Pastor, eu tenho dúvida. Pergunta aqui embaixo. Pergunta para o teu pastor. Pergunta para um professor bíblico. Esquece essa ideia calvinista e arminiana. Esquece essa ideia pré-tribulacionista ou pós. Esquece essa ideia de aliancista ou dispensacionalista. Esquece essas ideias. Vai pela Bíblia, meu irmão. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Os outros são pontos que você fala, não, eu sigo mais por essa linha, porque na minha forma de pensar não é a forma de interpretar. A Bíblia ela não é de particular interpretação, tá? Então não adianta você ler uma coisa e o outro irmão leu outra e o que ele entendeu foi uma coisa, o que eu entendi é outra. Ela não é de particular interpretação. Isso, o que eu quero dizer com isso? Ou o pré-tribulacionista está errado, ou o pós-tribulacionista está errado. Um dos dois está errado. Ou os aliancistas estão errados, ou os dispensacionalistas estão errados. Então não tem. Ou quem segue Armínio tá certo, ou quem segue Calvino tá certo. Então esquece linhas teológicas, esquece questões teológicas. E o último detalhe que eu quero passar para vocês, muito importante, cuidado com essa ideia de você ficar criticando as pessoas em redes sociais. Criticando as pessoas da tua igreja porque você não concorda com A, com B ou com C. Quem escolheu as pessoas foi Jesus. Jesus disse assim, em João capítulo 15, versículo de número 16. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei, para que vais e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome ele vos conceda. É Ele quem te escolheu. Foi Ele que escolheu aquele irmão. Se foi Ele que escolheu, é Ele que trata. Para de achar que você é o profeta das nações. Você é um pobre miserável assim como eu, que necessita da misericórdia de Deus. Não é que você não pode repreender um irmão, ensinar um irmão, mas você não pode ser superior a ele na hora que for ensinar. Tá ok? Fica com essa palavra. Amanhã nós vamos falar sobre a questão de redes sociais, tá? Vou até anotar aqui porque minha mente é terrível. Redes sociais. Próximo. Então amanhã eu vou falar sobre redes sociais. O cristão e as redes sociais. O cristão e os líderes das redes sociais. Ficam com Deus, que Deus abençoe. Espero que esses vídeos estão sendo de grande valia para a tua vida. Se ele está sendo de grande valia para a tua vida, eu te peço, por favor, compartilha, repasse esse vídeo mais para frente. Passa para alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra, que precisa ter um despertar da parte de Deus. Ei, bora acordar. Você fez a oração em 2024 na virada lá, ó, falou que ia mudar tudo, e como é que tá a sua vida hoje aí? Bora trabalhar pro Senhor. Compartilha, dá um joinha aí, ou dá like ou dislike, faz um comentário, faz uma pergunta, estamos aqui para ajudar todos, amém? Deus abençoe, ficam todos na paz do Senhor, que Jesus Cristo continue te abençoando, te dando graça para permanecer crescendo na fé, beleza?